Hello, everybody! Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje o nosso assunto aqui, nós vamos falar sobre o Simple Past, fazer uma revisão, tá certo? Simple Past. É importante que vocês conheçam o Simple Past, porque ele é usado em várias situações em inglês. Vocês vão precisar conhecer, conjugar os verbos no passado simples em inglês, porque vocês usam em situações como o presente perfeito, que aí já vai ser o particípio, mas é a mesma formação, né, da conjugação, só muda a pronúncia, né, muda o significado, mas as regras são as mesmas. E quando vocês forem estudar o segundo condicional, as orações condicional, vocês, existe inclusive um vídeo aí, vocês podem assistir o vídeo sobre o segundo condicional, para você aplicar e conhecer as regras e usar corretamente as regras do segundo condicional, vocês precisam conhecer o passado simples, tá certo? E aí a gente vai ver esse passado simples dentro do contexto da interpretação de texto, para a gente unir o útil ao agradável. Ver um pouco de vocabulário, compreensão de texto e o verbo no passado, tá certo? Então, a gente inicia aqui falando sobre invenções e descobertas, né? Inventions and discoveries. Que aconteceram, eu coloquei só duas aqui para explicar e para que vocês possam compreender tanto o contexto como algum vocabulário sobre invenções e descobertas que surgiram, tá certo? De forma, como é que eu posso dizer? Acidental, né? Acidentalmente foram descobertos, como o picolé, como o micro-ondas, como a própria Coca-Cola, ela foi descoberta de forma acidental, né? Ela era para ser um remédio, um xarope para dor de cabeça, e virou um soft drink. Mas aí eu não vou falar sobre essa história aqui. As duas histórias que eu vou contar é do Popsicle, que é o picolé, né? A descoberta do picolé, e da microwave oven, né? Que é o micro-ondas, tá certo? As duas descobertas que foi acidentalmente alguém estava fazendo uma coisa e descobriu outra, né? Às vezes acontece assim. Então, o criador do picolé, ele é o Frank Epson, que ele descobriu The Popsicle, né? O picolé, quando ele tinha 11 anos de idade, acidentalmente, é muito frio, um período frio mais do que o normal, né? Nesse período lá nos países estrangeiros é sempre mais frio do que aqui. Aqui a gente nem sabe o que é frio, né? Então, lá em 1905, hoje tem o quê? Quantos anos que o picolé foi descoberto já, a história dele. Nós estamos em 2020, né? Temos aí 115 anos dessa descoberta. Ele, quando ele tinha 11 anos de idade, ó, when, he, aqui é he, né? Ele, por isso que aqui é o was. Se vocês observarem, existem aqui três verbos que estão verdes, né? Eu coloquei para destacar. Os verbos que estão em verde, eles estão no passado simples, mas eles estão em verde porque eles são verbos irregulares, tá certo? E os que estão em vermelho, com exceção desse e desse aqui, que é o nome do picolé, né? Que eu quis destacar. O primeiro nome era esse e depois ficou oficialmente esse aqui, né? Mas os que estão em vermelho com ED ao final são os verbos regulares, no passado simples, né? Para a gente relembrar um pouco. Então, quando ele estiver no irregular, o que você tem que saber é que existem três formas de verbos irregulares. Três formas, tá? A forma uniforme, biform e triform. Né? O que seria isso? Os verbos irregulares, eles se dividem em três categorias, tá? Então, nessas três formas. O uniforme, quando é um verbo uniforme, isso quer dizer que ele tem uma única forma de se conjugar em inglês nos três tempos verbais. Presente simples, eles cut, por exemplo, to cut, que é o verbo cortar, né? Cut. Então, ele no presente é cut, C-U-T, cut. No passado simples ele é cut, C-U-T, não muda. E no passado participio cut,
que eu traduzo, na hora de traduzir, eu tenho o verbo cortar, eu tenho, se eu fosse colocar na primeira pessoa, eu corto, eu cortei, e o outro é cortado. Eu não posso dizer eu cortado. Então, normalmente é o presente perfeito e uso o passado participo. Eu tenho cortado, né? Então, o be-form, ele tem duas formas, uma no presente e a outra repete no passado simples e no passado particípio. Às vezes ele escreve iguais, a maioria, mas na frente a gente vai ver aqui, dar uma recapitulada geral, tá certo? E o three forms, ele tem três formas, presente, passado simples, passado particípio. Então, a cada tempo verbal, ele escreve de uma forma. Ele é o mais, que tem que ser mais memorizado, mas que você, se eu aprendi, você também pode aprender, né? Tá certo? Qualquer pessoa, com um pouco de boa vontade, consegue aprender. Não é difícil, tá certo? Então, eu tenho aqui o was, que é o passado do verbo to be, né? É o passado de is ou de am. No caso aqui é de is, porque Frank Epson é he was, né? Então, ele tinha, né, 11 anos de idade, quando ele deixou aqui, ó, left, que é o verbo leave, L-E-A-V-E, leave. Ele deixou um copo com um soft drink, né, que é o que a gente chama de suco, né, o suco, o refrigerante, eles chamam de soft drink, né, no congelador. E aí, quando ele foi atrás de beber, ele se deparou e ele não sabia o que fazer, porque o suco tinha virado gelo, né? Então, ele resolveu, a partir daí, ele veio, criou a situação em que ele descobriu uma nova invenção, né? Então, quando foi em 1924, ele tinha 11 anos e depois de 13 anos depois, não é isso? 13 anos, não, mais, né? 19 anos depois, não é isso? 19 anos depois, ele já com seus 30 anos de idade, ele patenteou a invenção, né? Patenteou, aqui ó, o verbo patente, que é regular, por isso que ele vem com ED. A regra geral diz para eu colocar um ED no verbo regular. Então, ele patenteou essa invenção, né? De frozen ice on a stick, né? Que é o gelo no palito, né? O gelo no palito, ele patenteou como Epsiclean. Mas ele acabou mudando, né? Ele changed, né? Ele mudou. Aí aqui, ó, de novo, o verbo change. A diferença do patente é que aqui eu acrescentei o ED, porque o verbo é até o T, mas aqui o change, ele já tem o E, então quando o verbo termina em E, eu só acrescento o D, tá? Porque senão vai ficar duplicado dois S, vai ficar estranho. Do mesmo jeito que aconteceu com o like, ó, aqui no like até o E, então eu só acrescentei o D para fazer o passado simples, né? Então ele mudou o nome para Popsicle. E ele mudou o nome por causa do filho dele, The Children, né? O filho dele gostou mais desse nome. Então, ele, em homenagem ao filho dele, ele colocou Popsicle, tá? Para picolé. E aqui o verbo no passado, gostar, gostou. Depois de alguns anos mais tarde, ele, sold, é um verbo before, tá? O verbo sell, S-E-L-L, que é o verbo vender, tá certo? E aí no presente é sell, no passado simples é sold, no passado participo também é sold. Por isso que ele é before. Tem duas formas de se conjugar, né? Tá certo? Então, ele vendeu a sua invenção para para o Joey, né? Para a companhia, né? Uma companhia lá em Nova York, né? E eventualmente acabou aqui ó, o end. Então, o end, o verbo, botou o ed, regra geral, acabou nas mãos da Unilever's Good Human Division, né? Na divisão de bom humor da Unilever, que ofereceu mais, que oferece, né? Aqui, ó, esse verbo aqui é o que veio no presente, né? Porque está falando de hoje, dos dias atuais, que oferece mais de 30 sabores nos dias de hoje, né? Ó, aqui teve que ficar. Por que não botou no passado? Porque aqui eu estou usando um advérbio que indica presente, today. Today é presente, então o verbo automaticamente aqui tinha que estar no presente,
certo? Tudo bem até aí? Ok. Então, aí a gente tem aqui, ó, a invenção do que eu vou fazer assim, bem resumido para vocês, um pouquinho maior esse texto, mas eu resumi em itens, né? Que é do microwave oven, que é o forno de micro-ondas, né? Então, o forno de micro-ondas também foi descoberto acidentalmente pelo Percy Spencer, né, em 1946, né? Então, bem depois do picolé, nasceu o forno de micro-ondas. Ele era um engenheiro, tá? E ele estava, novamente aqui, ó, o que está em lilás, dessa vez aqui, são os verbos que estão no irregular, passado irregular, certo? São os verbos irregulares. Então, ele estava, he was, e no caso aqui, eu não estou usando o passado simples, né? Vale ressaltar também, queria colocar aqui, porque existe um verbo depois dele aqui, ó, esse verbo está com ing, então, na verdade, eu estou usando aqui o passado contínuo, aonde o verbo principal, aparece um verbo principal com ing, e anteriormente eu tenho o verbo to be no passado. Então, o passado contínuo é o verbo to be no passado, mais o ing do verbo principal, test, testar. Então, ele estava testando. Então, como foi que aconteceu? Ele estava testando um, um magnético, né, que emitia ondas de radiação, né? E quando ele estava fazendo esse teste, ele percebeu, ó, aqui é um falso cognato, né? E aí também, só para a gente relembrar as cognatas, né? As palavras cognatas, elas se escrevem iguais no inglês, parecida no inglês e no português. Então, realize, você podia pensar que era realizar. Em português, realizar é realizar. Em inglês, realize, né? Não é realizar, é perceber, né? Então, até o ó, quando já termina em eu acrescento D. Então, foi quando ele percebeu que uma barra de doce, né? Que ele tinha no bolso, derreteu, foi derretida, né? Na verdade, ó, eu coloquei verde, esse aqui verde que tá com ED, né? Que você, passado simples. Não é passado simples. Ele aplica, você percebe que como você usa o passado, as regras do passado simples para os verbos, quando você quer falar de passado, a maioria, só que aqui, como tem um had, eu tenho aqui o passado perfeito, past perfect. Nós temos o presente perfeito, a gente usa o verbo com as mesmas regrinhas, que é o passado particípio, melt, né? Então, no inglês, o passado perfeito é o had, que é o passado do verbo have, né? Eu tenho, aí eu tinha, então, a bala tinha derretido, não é a bala derreteu. Se não tivesse o had, seria passado simples. E escrever do mesmo jeito. A regra é a mesma, gente. Eu só quero aqui destacar para vocês que as conjugações, elas acontecem dependendo de quem vem acompanhando o verbo no passado. Se for passado de have, é passado perfeito. Se fosse have, melt, ela tem derretido. Mas como está falando passado, ele percebeu aqui que quando ele estava fazendo esse teste, ele emitiu, né, ondas de radiação e ele percebeu que no bolso dele tinha um doce e ele derreteu. Então, por conta disso, né, a partir disso, ele teve uma ideia de usar, né, aí aqui, ó, terminou em acrescenta D. Terminou em acrescenta D. E aí ele teve a ideia de testar a sua teoria, né? Ele pegou pipoca, né? E colocou, né? Fez lá todo o processo para colocar pipoca para ver se acontecia alguma coisa, o milho de pipoca. Foi quando ela estourou, ó, pop. E aí a gente tem aqui outra seção do passado simples, né? Ó, quando o passado simples, quando termina em consoante, P, vogal, O, consoante. Então, consoante, vogal, consoante, o verbo é pop.
eu dobro a última consoante e boto o ED, Poppet. Então, elas estouraram, né, as pipocas. Aí, ó, aqui ó, a outra regra do Y. Try é T-R-Y, no presente. E aí, quando termina em Y, acompanhado de consoante, eu troco o Y por I e coloco o ED. E aí fica tentou. Ele tentou, depois que ele viu que as pipocas pularam, né, com essa experiência que ele estava fazendo, dessa irradiação, emissão de magnético com irradiação, ele tentou também cozinhar um ovo. He tried to cook um ovo que explodiu, né? Explode, ó, termina em E, bota só o D, só lembrar, né? Explodiu. E claro, aqui eu tenho outro verbo irregular, que é o make, que é a forma do presente do verbo make com K, né? M-A-K-E, make, e que no passado simples fica made, né? Claro que isso fez uma bagunça, né? It made a mess, fez uma bagunça. Mas ele também, ó, realize novamente, que é um falso cognato, não esqueça, né? Não quer dizer realizar, ele quer dizer percebeu, mas ele também percebeu que, né, que a densidade era baixa, né? Da energia do micro-ondas, né? E que ela poderia rapidamente cozinhar a comida, né? Então, o could, eu botei um asteriscozinho aqui para falar para vocês que o could, ele é um verbo especial, um verbo modal, mas que nessa situação você pode classificá-lo como o verbo está no passado simples, né? Mas, na verdade, ele poderia, né? O could é poderia, a tradução dele. Como ele é um verbo modal especial, não vai para o presente, não vai para o futuro, não vai para o passado. E aí eu abro também, se você quer saber mais sobre os verbos modais, assista a minha aula de verbos modais. Tem aí no meu YouTube para vocês assistirem. Vai aumentar, vai melhorar o vocabulário de vocês e o entendimento de vocês sobre o uso dos verbos, tá certo? Então, aqui a tradução dele seria poderia rapidamente cozinhar as comidas, né? Então, ele, na verdade, ele usou aqui, ele começou a trabalhar em cima disso, né? Sobre a experiência, que é o que acidentalmente ele descobriu. O start é até o T, e aí a regra geral botou ED, tá certo? E quando foi um ano depois, ó, 1946, aconteceu acidentalmente. Um ano depois, o primeiro comercial, né, que foi avaliado através da Raytheon, que é o engenheiro que estava fazendo, foi apresentado, inclusive, por uma mulher. Uma mulher, era um forno, era bem grande no livro de vocês podem dar uma olhadinha, tem uma imagem do livro do primeiro ano, né? O nono não, tá certo? Tem uma imagem do microwave lá, né? E só que era muito grande, né? O que a gente tem de micro-ondas hoje, ele é bem mais leve e bem menor. Da época, aqui, ó, ele pesava, ó, o ED novamente aqui, 750 pounds, né? E ele custava muitos dólares, né? $1,000, né? Mais de $1.000, era muito caro e muito grande, muito pesado, né? Era um forno, como se fosse um forno mesmo para fogão. E aí, em 1975, já acho que 20, né, 50, 60, 70, 30 anos, quase 30 anos, 28 anos, né, com o avanço da tecnologia, né, ele tinha feito, né, ele tinha novamente aqui, had made, por isso que está verde aqui, que apesar de ser um verbo irregular, que escreve, passado simples é made, o passado perfeito também é made, porque ele é um before, né, um verbo before. Ou se ele for regular, ele vai ser usado do mesmo jeito. Mas ele se tornou popular, né, e colocou aí, facilitou a vida de muita gente. Há quem diga que o micro-ondas não é um aparelho muito saudável para se fazer comida, né? Por conta das radiações. Mas, enfim, basicamente é isso.
eu queria passar um pouco para vocês, um pouco desse vocabulário, tá certo? Explicar um pouco mais do Simple Past. Vocês já existe outro vídeo, se vocês quiserem assistir novamente o Simple Past, ficou alguma dúvida aqui, se você não conseguiu fazer a leitura do Simple Past dentro desse texto, se ficou confuso com relação aos outros tempos verbais, a gente pode ir dialogando. Aí você coloca aí nos comentários, tá certo? Ou a gente vai se falando aí durante o período das aulas online, tá bom? E aí a gente finaliza aqui, tá certo? Bye, bye. See you in the next class, ok? Até a nossa próxima videoaula.